Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, estamos na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A ONU Mulheres escolheu como tema esse ano Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19. As mulheres estão na linha de frente da crise da pandemia, como profissionais de saúde, cuidadoras, na organização das ações comunitárias. E aqui eu aproveito para mandar um beijo especial para a Adriana, do Projeto Mais Amor, e para Rosane, do projeto Gerando Filhos, da Grande Terra Vermelha. E através delas, a todas as mulheres que lutam para sanar as carências de suas comunidades. Essas mulheres assumem a liderança e têm sido incansáveis nessa pandemia. Milhares de famílias têm conseguido sobreviver graças à ação delas. A crise destacou tanto as contribuições das mulheres como também os fardos. A violência doméstica aumentou, o desemprego, enfim. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora aqui com Neuza e Karine. É essa a realidade, né, meninas? A crise mostrou que as mulheres são guerreiras, elas tomaram a frente em vários setores, mas também a crise evidenciou... Eu acho que a crise, ela aflorou aquilo que a gente já sabe, que a gente já discute há muito tempo, o quanto a mulher, apesar de toda a luta, de todo o empenho, ela ainda é muito vítima. Vítima da sociedade, uma vítima social, vítima do preconceito, vítima da violência. O confinamento, né, amiga, trouxe à tona a falta de saída, muitas vezes, para muitas dessas mulheres. Porque muitas foram confinadas com seus agressores e já era uma dificuldade. Ou seja, eu acho que o que a gente pode tirar, se é que a gente pode falar, que a gente pode tirar proveito disso, é justamente dar uma luz no problema para a gente discutir. Por outro lado, também a gente teve grandes atuações femininas aí, está tendo, né, durante a pandemia, isso é bem legal. Essa questão da violência, a gente já tratou desse assunto aqui, é um assunto importantíssimo e a gente tem que falar sempre. Faltam políticas públicas, né? São poucas oportunidades, né? Igualdade, oportunidades para as mulheres desenvolverem seus trabalhos, o empreendedorismo. Nós temos aqui no programa procurado incentivar isso. Isso é muito legal, né? A gente tem trazido bacana muito poder exemplo, contribuir, né? de acordo, né, com o nosso programa. E a importância da mulher se desenvolver, se libertar. Mas isso depende muitas vezes de políticas públicas. E amiga, é muito fácil, né, a gente julgar e falar, gente, por que não sai de casa, né? Ou por que não é tão simples, a gente sabe. A gente não faz ideia, Neuza. Não faz. A gente não faz, não dá nem para mensurar. A gente não faz. A gente não faz ideia, né? não. Mas o que a gente pode entender disso tudo é que realmente esse momento de pandemia jogou uma luz maior sobre esse problema, um problema grave, um problema social, estrutural, e que a gente deve discutir. E também trouxe um grande alerta, amiga, você que participou recentemente mais uma vez, de uma campanha política, e que os resultados nos mostraram mais uma vez o quanto a participação feminina ainda é muito reduzida. Teve câmaras que não teve nenhuma mulher eleita. A gente tem dados interessantíssimos que foram divulgados aí. Os países que conseguiram maior desempenho no enfrentamento à pandemia, na questão socioeconômica, foram países chefiados por mulheres. Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, Eslováquia. Quer dizer, isso é muito bacana. Só que, no entanto, as mulheres são chefes de governo em apenas 20 países do mundo. Que é a pouca representatividade que a gente enfrenta hoje em dia, amiga. A gente mostrou que quando a gente está à frente, nós damos conta do recado. Gente, a gente dá conta. Vamos combinar, eu falo exemplos para o mundo, né, Karine? Não estou querendo desmerecer os homens, né? O foco dos homens é outro. Agora,
tudo que as mulheres fazem, A gente põe a mão, dá para resolver. faz direito, Deixa faz com a bem. gente, gente. Deixa com a gente que É vai porque a gente funcionar. abre um monte de caixinha. A gente sabe fazer tudo ao e a mesmo gente tempo e resolve. agora, né? Pois é, gente. É desse... Desculpe aí os homens, mas E a enfim. gente tem trago aqui no nosso programa exemplos de mulheres que têm de se desdobrar, inclusive em período de pandemia, se descoberto nesse momento, Muitas se se reinventado né? e Muitas. colocando seus negócios para funcionar, porque num momento que a gente às vezes achou que não era possível muitas coisas. E tem Exatamente. sido possível, graças Isso a Deus. é um acalento, né? Um alento para aquelas pessoas, porque elas podem se ver ou se observar, né, do outro lado, vendo aqui, né, e sabendo que tem jeito. Que é possível. Que é possível. E ninguém falou que é fácil, né? Mas é possível. A gente tem até um exemplo, né, amiga? Olha Depois só. você chama aí. Qual? Vou dar dica. Ah, sim! Mas antes eu quero dar um dado aqui, porque a gente falou de um dado mundial, eu quero dar um dado do Espírito Santo, que é, nos últimos 20 anos, olha isso, a cada 100 políticos eleitos no Espírito Santo, só 8 são muito mulheres. pouco, gente. É pouco demais. E por quê, né, isso? São vários motivos. São A vários. desigualdade, né? A mulher não compete com igualdade com os homens. No mesmo pé de Os igualdade. partidos são chefiados por homens. A questão É financeira. uma cultura machista e masculina E ainda, uma né? outra coisa muito importante. São poucas mulheres que se dispõem a cargos políticos. É isso que eu ia falar, Sandra. Talvez seja esse o grande problema. Porque, é claro, os partidos são chefiados por homens, tudo bem. Porém, são poucas as mulheres. Porque eu vejo alguns movimentos, as pessoas quase que clamando para que mulheres Mas venham participar Karine, dos partidos. eu acho que o buraco é mais embaixo. Elas não se colocam à disposição porque, historicamente, é um espaço que não era para ser preenchido por mulheres. E elas ainda não acreditam não em si se mesmas. veem nessa postura. Então, é um processo... Só que eu tenho percebido assim, muito lento. Essa eleição me surpreendeu negativamente. Porque eu imaginei que a gente já estava num processo de alguns avanços e me deu a impressão de um certo retrocesso. Teve um retrocesso. A própria Porque- Câmara de Vila Velha, eram 3 mulheres, né? Zero. Câmara de Ficou Cariacica. Cariacica também. Cariacica não elegeu uma ninguém. outra assumiu uma E suplente. é um município grande, então Agora, uma outra coisa que deixa a gente triste também é que as mulheres são a maioria, né? da população. De votantes também. E isso é uma prova de que mulher não vota em mulher. A própria mulher, né? Não que ela seja obrigada a votar em mulher, mas a representatividade da mulher tinha que ser maior. Hoje nós temos as grandes questões femininas sendo tratadas por pelos homens. Isso aí. E Então, faz isso é uma diferença. coisa que a gente tem que repensar, né? A gente tem que colocar a luz aí sobre esses vários assuntos. Bom, nós já vamos encerrar o primeiro bloco, mas antes de encerrar, estou na câmera de cá, né? Antes de encerrar, nós queremos chamar aí um vídeo de uma parceira nossa, Fabiana Linhares, que ela é proprietária da Clube do Turismo de Vila Velha. Ela tem uma dica excelente aí, confere aí. Olá, eu sou a Fabiana Linhares, da Clube Turismo Vila Velha, e vim trazer hoje uma super dica para você. É o Cred Viagem. Sabemos que ainda existem muitas restrições para poder viajar, mas uma coisa é certa, você pode começar hoje a programar a sua viagem. E é super simples, sem burocracia, você paga no boleto bancário em até 10 vezes. E ainda tem mais 14 meses para poder resgatar o valor. É super interessante. Ficou com dúvida? Quer maiores informações? Consulte-nos. Valeu, Fabiana, pela dica. E, gente, é interessante ressaltar, a Fabiana, ela já esteve aqui no programa com a gente, foi até eu que a entrevistei, e essa agência de turismo dela, ela abriu em plena pandemia. Quando ela foi abrir, decretou a pandemia, ela fez todo o treinamento, ou seja, ela não desistiu e, graças a Deus, tem legal. tocado dentro das dificuldades, mas Isso a aí. gente vai tocando Parabéns, bola. Fabiana, sucesso pra você. Bom, nós vamos dar uma paradinha para os comerciais, mas a gente já volta. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie.
Estamos de volta conversando hoje sobre as mulheres em meio à pandemia, nessa semana, né, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, nós vamos chamar a dica de uma parceira nossa, a Marielle, uma empreendedora, dona aí de 2 empresas. Fala, Marielle. Obrigada, Marielle. Valeu aí pela dica. E é isso aí, né, E é meninas? isso aí, né, a gente menina? tem que se cuidar. Se cuidar. Olhar pra Se a gente. gente isso não é fundamental. fizer pela gente, né, amiga? Quem vai vai fazer? fazer? Agora, meninas, o fato é o seguinte, é que realmente a Covid, ela acho que atrasou um pouco essa questão da luta da mulher. Porque Eu por acho que atrasou tudo, né, tudo, Sandra? Com mas relação nesse às- olhar nosso É para o verdade. Dia Internacional da Mulher, por exemplo, o desemprego. Muitas mulheres foram desempregadas, né? E para elas se colocarem de novo no mercado é mais Até difícil porque, do que os homens. Sandra, é o que eu estava infelizmente. falando com a Karine. O processo de conquista da mulher, de posicionamento na vida social, é sempre muito mais longo, muito mais dolorido, muito mais sofrido, muito mais... A palavra luta está diretamente ligada com a mulher. O homem não precisa lutar, se a gente for perceber... Para ele, Ô, gente, é um calma. pouco mais fácil, Nada né? pessoal, mas historicamente, historicamente. a mulher precisa sempre estar lutando. E com o processo da pandemia, além da gente estar sendo mais vítima de uma série de questões, como a gente já posicionou aqui, a gente vai ter que correr mais ainda atrás, né? Evidenciou um pouco mais as desigualdades em diversas áreas. Então a luta ficou maior. Não é fácil não, gente, mas nós precisamos possível. seguir com força, com garra, com fé, Com com fé, tudo isso que a gente Uma vem... apoiando a outra, Apoiando porque a às outra. vezes a gente Ninguém não vai larga a mão conseguir. de ninguém. É uma apoiando É a isso outra. aí. É uma E a gente apoiando a aprendendo outra. uma com a outra Isso. também. Esse processo de conquista, né, do universo feminino, ele requer, quando a gente falou na entrevista de ontem, né, o quanto é importante a gente entender que a gente não está sozinha. A gente até sabe, mas quando a gente se sente acolhido, quando a gente tem a mão para segurar e vê que a outra tem uma história de dor parecida com a nossa, não é que fica mais fácil, mas talvez fique menos pesado. E a gente né? tem que continuar incentivando as mulheres a assumirem a liderança. E quando eu falo liderança, não é só em empresas, não é só como empreendedoras, é a liderança dentro de casa, é a liderança com os filhos, é a Da liderança própria na vida, comunidade. às vezes, né, amiga? Exatamente. E ser protagonista da sua própria sua história. própria história. A Isso gente aí. tem que sempre estar lutando para poder conseguir se reerguer, apesar das lutas, das dificuldades, das crises. E é isso que o Vamos Juntas se propõe, a gente sempre fala isso, reforça a nossa missão, Isso. que é essa união que dá força, que impulsiona. E eu acho assim, a gente ontem falou, e hoje eu acho interessante falar de novo, que o Dia da Mulher tinha que ser pensado, discutido 365 dias, eu concordo. Mas que bom que tem esse dia, ou essa semana, Pra ou esse chamar a mês, atenção, né? pra gente parar, sabe? Parar. Agora é momento de parar, porque às vezes a gente é engolido pela rotina, Dia, né? e a gente não discute, não repensa, não falamos disso. E que bom que tem esse momento pra gente parar a pensar nas nossas vidas, nas vidas de nossas filhas, né, quem tem, de nossas mães, das mulheres que compõem o nosso círculo familiar e social, e discutir mesmo, e repensar uma série de coisas, é importante. E eu vou te falar além, nesse período, para a gente refletir todas essas questões e a gente observar quem são as mulheres que estão ao nosso lado,
que a gente pode fazer diferença na vida delas. Isso aí. Que a gente pode dar um telefonema para essas pessoas e dizendo aqui, amiga, Tô aqui. tô aqui, se precisar eu tô aqui. Porque isso é importante, É. a gente se colocar diante, como um apoio, né, para a vida do outro. E já que nós estamos falando aqui sobre mulheres que fizeram a diferença nas nossas vidas, e a gente poder dizer isso para elas. A gente É bom, agradece mais uma vez a né? Coisa linda, né? Maria, que trouxe esses quadros para enfeitar aí, né, decorar o nosso estúdio nessa semana especial de Dia Internacional Com a da Mulher. exposição As Marias. Da exposição As Marias, muito bacana isso. É isso, gente, vamos encerrando o programa de hoje. Agradecemos mais uma vez a sua audiência. Você sabe que nós vamos juntas. Então, procure o nosso Instagram, o nosso YouTube, nos assista pelo podcast, dê sua sugestão. Quer trocar ideia com a gente? É fácil de nos achar pelas redes sociais, né? O nosso Instagram, programa Vamos Juntas. Reflita sobre tudo isso que nós conversamos aqui. Faça a diferença aonde você está, dentro da sua casa, na sua família, na sociedade. É isso. Vamos juntas. Até o próximo programa. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.